Se você é ateu, ou acredita que ser cristão é sinal de ignorância ou tolice, ou tem dúvidas quanto à fé, este vídeo é para você. Venha comigo e vamos refletir sobre a crença em Deus. Vivemos num mundo onde muitos acreditam que a religião é apenas uma invenção humana, um conjunto de ideias que evoluiu com o tempo, fantasias, fábulas e crendices nascidas de mitos antigos, de Zoroastro, da Babilônia, ou da necessidade de explicação do desconhecido ou da tentativa de controle dos fenômenos naturais. Para outros, a fé seria apenas o ópio do povo, como disseram, por exemplo, os comunistas. Nosso canal é cristão e católico, e como era de se esperar, recebemos ataques especialmente de ateus, zombando de nossa fé e nos chamando de tolos, ou adjetivos similares, porém menos educados. Então, respondendo a você que acha ter grande esperteza, argumentos e provas da fantasia que seria crer em Deus, convido a refletir comigo sobre 2 pontos simples. Vamos juntos, com honestidade, considerar se de fato crer em Deus é tolice. Primeiro ponto: a vida é curta e passaremos por ela sós. Todos nós enfrentamos problemas, dores, doenças, perdas, solidão, desafios financeiros, e por mais que você lute, vai morrer um dia. Eu também. Todos nós. Essa é a grande verdade da vida. Ela é breve, frágil, cheia de incertezas. Agora pense comigo. Se tudo é tão passageiro e instável, o que torna essa existência mais suportável? Você que é ateu enfrenta tudo isso completamente sozinho. Nós, cristãos, não estamos de fato sozinhos. Temos a quem recorrer, alguém que está sempre ao nosso redor e dentro de nós mesmos, alguém com quem conversar nas madrugadas de angústia. Temos fé em um Deus que nos ouve, que nos ama e que caminha conosco, e nos responde. Você pode dizer que isso é fantasia, tolice. Mas, honestamente, essa suposta tolice não torna a vida mais suportável. Mesmo que você chame de efeito placebo, não se pode negar e é cientificamente comprovado que a fé cura, fortalece, transforma. A fé ajuda pessoas a abandonar vícios, superar traumas, encontrar paz. O que oferece o ateísmo em troca? Remédios, vícios, terapias intermináveis que jamais preenchem o vazio da alma. A fé cristã, que você pode considerar tolice, é eficaz. Nos sustenta, nos dá coragem, nos dá companhia. Deus nos diz no Antigo Testamento: não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Ou seja, nossa fé nos robustece até nos piores e mais difíceis momentos. O que um ateu pode fazer nas adversidades? A quem recorrer? Aos amigos? Isso irá depender deles quererem ajudar e provavelmente irão querer que a ajuda seja retribuída. Ao dinheiro? E se ele acabar? O ateu só pode recorrer a coisas efêmeras e incertas cuja disponibilidade pode não existir ou não perdurar. E o segundo ponto de nossa reflexão é: e se a fé estiver certa? Você é mortal. Vai morrer. Não há como impedir isso. Se você estiver certo, se não houver nada depois da morte, tudo termina aí. Nem mesmo poderá se vangloriar dizendo: viu, eu tinha razão, porque não haverá mais consciência. Tudo terá acabado. Por outro lado, e se nós, cristãos, estivermos certos, se ao fim desta vida houver um Deus, e houver um juízo, e houver um céu, você escolheu não acreditar. Teve liberdade, fez sua escolha, e com ela virão as consequências. Nós, os tolos cristãos, estaremos com Cristo, com Maria Santíssima, com os anjos e santos. E você? Vai clamar por misericórdia? Fé é uma escolha. Como todas as escolhas da vida, ela tem consequências. Se alguém comete um crime, responde por ele. Se alguém planta o bem, colhe paz. A fé não nos isenta dos sofrimentos da vida, mas nos dá sentido e esperança para suportá-los.
Agora, muitos ateus apresentam sempre as mesmas objeções à fé. Não acredito que Deus existe porque nunca o vi. Não tenho provas de que ele exista. Ora, se você tivesse provas, não seria fé, seria ciência. Que mérito existe em crer naquilo que é evidente? Se afirmo que a água molha ou que o fogo queima e você não quiser acreditar, você estará mostrando insensatez. Se acreditar, apenas constata o óbvio. Eu nem mesmo precisaria ter dito. Mas se digo que há um Deus invisível, infinito, eterno, que criou todas as coisas e que ama você, crer nele é uma opção sua, uma escolha. Você pode crer pelo meu testemunho ou pelo testemunho de milhões de cristãos ao longo dos séculos, muitos dos quais deram sua vida por esta fé, ou pode querer crer por sentir esse desejo em seu âmago, por sentir um vazio que nada neste mundo preenche e talvez a fé possa ser a resposta. E pode ainda ter fé simplesmente por escolher ter esta fé, como uma aposta. Apostar neste Deus que criou o universo, que criou você e em sua palavra expressa na Bíblia, e assumir as consequências desta fé até o fim. Apesar do ceticismo de muitos, de argumentos e supostas provas e teorias que tentarão demover você dessa crença, e isso na esperança de que ele existe e que cumprirá com suas promessas. Pense bem. Não é uma aposta que vale a pena? A fé é a chave, e sem a chave não se abre a porta. Como entrar em uma casa sem antes abrir a porta? Vai pular a janela? Mas a janela está gradeada. Só através da porta podes passar, e ela está trancada. Ou usas a chave para abri-la, ou ficarás do lado de fora. Muitos dizem, mas cristãos sofrem muitas provações. E os países cuja população é mais cristã, mais devota, não prosperam como outros. Isso é verdade. Porém pense, faz sentido Deus provar a fé de quem não crê nele? Como poderia Deus recompensar um ateu por uma fé que ele não possui? Mas é claro, o Senhor prova a fé daqueles que creem, como fez com Jó, e os recompensa, seja neste mundo, mas principalmente no mundo que virá. Há vídeos que dizem te tornar ateu em questão de minutos, como se argumentos provenientes de histórias cuja origem sequer conhecemos e provas cujo real sentido ignoramos tivessem o condão de remover de nosso ser uma presença que dá significado ao que somos. Essa sim é uma imensa tolice. Ateu pode acreditar nisso. Nada é capaz de demover a fé de um verdadeiro cristão. Veja, se você crê que Deus não existe, se estiver certo, então tudo acabou e só. Mas se há um Deus e você o rejeitou, terá de lidar com as consequências dessa rejeição. A fé dá luz à escuridão, coragem diante da morte e sentido no caos. Tudo isto que lhe digo são considerações para que reflita quem é de fato tolo, o que crê em Jesus e nele espera, ou o que em nada crê e se desespera ante o inevitável fim desta vida. Se você sente o vazio, se já tentou preencher sua alma com tudo e ainda sente que falta algo, se você com sinceridade quer ter fé e não uma vida vazia e vã, peça a Deus, com sinceridade. Peça a Deus que ilumine seu coração com a luz da fé. Ele nunca abandona quem o busca. A religião não aprisiona, ela liberta. E na família cristã estaremos juntos, todos nós, junto a nosso Senhor e Salvador, rumo à glória eterna. Sim, com nossos erros, acertos, falhas, dúvidas, angústias, porém, acima de tudo, imbuídos do infinito amor de Deus, repletos de seu Santo Espírito e liderados por Jesus, rumo à vida eterna. Existem muitas passagens bíblicas que nos mostram que Deus está conosco, que Ele nos ama, que Ele nos quer felizes e verdadeiramente livres. Diz o apóstolo Paulo: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção do que se não vê. Hebreus 11, 1. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém, portanto, ouvir, entrarei em sua casa e farei a ceia com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Venham a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso leve. Mateus 11, 28, 29. Em suma, ser cristão não faz com que a vida deixe de ter tribulações, ao contrário. Não impede a doença, as perdas, mas transforma. O cristão sente que Deus o acompanha em todas as suas angústias. Sabe que Deus o ama. Sabe que Jesus morreu por nós. Sabe que Jesus ressuscitou para nos dar a esperança da ressurreição. Sabe que a fé em Jesus nos liberta de nossos pecados, de nossas fraquezas, de nossa miséria. Se você sente o vazio, dor, angústia, solidão, tristeza, a falta de sentido da vida, não espere que a vida te dê a felicidade. Fama e riqueza não podem te dar isso e tudo nesta vida passará. Busque a Deus. Ele é o único que pode preencher seu coração e sua alegria será eterna. A Deus seja toda a glória e o poder para sempre. Amém.